Boa tarde a todos, né? E eu vou estar aqui iniciando, né, o nosso grande evento. E eu amo fazer essa festa, né? O meu amigo e a minha amiga veio aqui já há algum tempo. Muito obrigada pelo privilégio. Antigamente eu fazia essa festa lá na frente, foi o tempo que eu fazia lá na frente, botava 2 toldos ali, colocava dois toldos de 100 metros cada um, 200 metros, aí botava pula-pula, algodão doce, palhaço, pintura de rosto, aí eu coloco música ao vivo e também churrasco de graça para todo mundo. Uma vez eu fiz 1.200 churrascos de graça. Então, aí realmente fiz um bom tempo. E essa festa eu faço desde 2019, né? 2019. Tem 19 anos, desde 2000 foi 4 anos lá na Vila Planalto. E aqui tem 6 anos, então, 4, 6, né? Vai fazer 6, na verdade, né? Eu cheguei aqui em 2011, então vai fazer. Então, é 19 anos certinho que eu faço essa confraternização, que eu gosto, eu amo. Faço mesmo de coração mesmo. E eu agradeço, né, cada um de vocês pelo tempo, né, que vocês vão estar aqui comigo, porque é a moeda mais cara do mundo. 2 moedas mais caras do mundo. Qual é? Um é o tempo e o outro é o conhecimento, né? Então, o tempo é que você está aqui doando, fico grato. E o conhecimento, espero que as ferramentas que eu vou estar passando aqui para vocês, algumas dicas aqui, que seja de conhecimento, tanto para vocês usarem no dia a dia, tanto também para colocar, para passar para outras pessoas, né, que muitas pessoas têm algum desafio. Como você conhece, diga assim, esse desafio pode ser vencido dessa forma. E para iniciar, eu quero fazer uma pergunta, né, para vocês aqui, né? Quando fala de amor, né, que o nosso tema é o amor liberta. E quando fala de amor, o que vem na mente? Na nossa mente vem várias mensagens, né, quando a gente fala de amor. E a outra pergunta é: como é que é? A segunda pergunta é: qual é a pessoa mais importante para vocês? Qual é a pessoa mais importante? Qual é a pessoa assim que você olha assim, diga assim, essa pessoa é importante na minha vida? Muitas vezes as pessoas, mãe, outros pai, outros... É fácil, muitas das vezes é fácil da gente responder essa pergunta. Esposo, marido e filho. Então, tem muitas perguntas. Essa pergunta, assim, é bem, assim, vamos dizer, prática, mas eu vou te falar para você. A pessoa mais importante que tem na nossa vida é aquela pessoa que você resolveu não perdoar. Aquela pessoa que você resolveu não perdoar, ela impacta diretamente ou indiretamente na nossa vida cotidiana. Ou seja, nas nossas tomadas de decisões, quando nós decidimos não perdoar uma pessoa, ela inconsciente, muitas das vezes pode ser que você não seja a esposa ou o esposo que realmente você para ser por causa de quê? Por causa porque você resolveu não perdoar uma ex-namorada, uma ex-esposa que você teve. Então, aquilo fica na sua mente que você não está sendo a sua melhor versão. Outras pessoas, por falta de perdão, ele não prospera na vida porque ele não perdoou um sócio, não perdoou um funcionário, um colaborador que trabalhou com ele e ele se sentiu injustiçado com aquele colaborador e acabou ele não travando a sua vida, porque inconsciente, mas não é consciente. Isso aí, muitas tomadas de decisões que a gente faz na nossa vida, ela é inconsciente. Quando você tomou aquela decisão,
por causa de algo que aconteceu no seu passado. Quantas pessoas, cara, que por ele ter sido um pai super protetor, autoritário, ou um pai ausente, ele não foi uma mãe ou não foi um pai que realmente o filho é para ter. Tem muitos pais que ele não tem, não é um pai realmente que ele é para ser porque ele resolveu ou decidiu não perdoar o pai dele lá no passado. E ele está vivendo, está tomando decisões na vida dos filhos dele baseado no pai dele que ele não perdoou. Então, o perdão, quando decide não perdoar uma pessoa, essa é a pessoa mais importante. Você vai dormir pensando naquela pessoa. Tem muitas pessoas que você resolveu não perdoar você fica martelando ele na sua mente. Então, às vezes, você viaja com a pessoa, porque aquela pessoa guardou ódio, rancor daquela pessoa. Então, pessoal, para a gente ser liberto, para ter um amor realmente de libertação, primeiro nós devemos passar pelo perdão. E eu disse, tem muitas pessoas, né, que na vida, que passa pela nossa vida, alguma história que passa na nossa vida, que também serve para a gente ficar com aquilo na cabeça, tanto o perdão, como também uma passagem, assim, algo que impactou na sua vida, numa história. Amar é uma decisão. E mais ainda, qual é o sentido do amor? O sentido do amor é tanto de decisão, também quanto se a gente é um mandamento, né? É um princípio. Se a gente tirar esse princípio de nós, e tem que ser o quê? Intencional. Se a gente não amar intencional, a gente muitas das vezes o quê? Não vai saber se realmente a pessoa está fazendo a coisa certa, e a pessoa também que você está lidando ali realmente gosta da pessoa. Eu mesmo, por exemplo, tem muitos pais que têm filho, né? Outro dia aconteceu um presente aqui, um amigo meu, né? Que o pai dele mora até aqui bem pertinho, em Samambaia. Ele tinha 6 meses que ele não ia lá na casa do pai dele. Ele disse, não faz sentido, não, eu falo por telefone, e muitas das vezes chega lá, fica me enchendo o saco. Ou seja, aí eu digo para ele, realmente você gosta do seu pai? Você está sendo intencional? E se você perder ele hoje? Garanto para você, se você perder ele hoje, você deixa tudo aqui para ir lá no dia. Então, você ama ele vivo ou ele morto? Então, tem muitas pessoas que ele não é intencional. Ou seja, eu tenho uma esposa aqui. Eu amo a minha esposa, mas se no dia do casamento, e eu não dar um presente para ela, eu estou sendo intencional? Ela está sabendo que eu gosto dela, eu falo só de boca para fora, mas se eu chegar lá no dia do aniversário de casamento, dia do aniversário da minha esposa, o dia das mães, não levar um brindezinho para ela, muitas das vezes o que ela... Uma rosa, qualquer coisa que seja. Aí digo, não, hoje é o dia do nosso casamento. Então, pessoal, eu botei aqui essa é uma foto do vigilante, né? Há muitos anos atrás, quando nem existia internet, isso já aconteceu, tem mais ou menos mais de 20 anos. Tinha aquele celular tijolão assim, né? E fazia muito sentido para mim eu mandar uma mensagem ou ligar para alguns clientes meus. E aí foi um dia de domingo, né? Era o dia dos pais. E eu sentei, eu lembro como fosse hoje, estava debaixo de uma árvore e decidi, algumas pessoas mais íntimo, eu ligava. Outras pessoas só mandavam mensagem. E aí foi um dia, eu liguei para um vigilante, né? Era domingo. Aí eu liguei para um vigilante, esse vigilante sempre comprava na minha mão. E aí, tudo bom, fulano? Ele disse, tudo bom. Aí ele disse, Jamaica, você quer vender o quê para mim hoje, aqui, domingo? Você está me ligando?
Eu digo, não, Magnata, porque eu tô só para desejar para você um feliz Dia dos Pais, que era o Dia dos Pais, né? Aí ele começou a se emocionar, tal. Eu digo, ei, Magnata, você está emocionado? Aí ele disse, não, Jamaica, sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhos. E esses 2 filhos e minha esposa, nenhum me deu o Dia dos Pais hoje. Para mim, aí você é só meu amigo e me ligou para me dar o Dia dos Pais. Aí eu disse, é mesmo, cara? Ele disse, é mesmo. Aí eu perguntei, cara, deixa eu perguntar a você, seja sincero. Vou ver se você, se você é um camarada que realmente doa também, né? Você, qual é o dia do aniversário de casamento de vocês dois, sua esposa? Ele disse, Jamaica, eu vou ser sincero. O ano eu sei, mas o dia certinho, correto, eu tô esquecido. Aí eu digo, pô, você não pode cobrar aquilo que você não dá, né? Então, cara, quantas vezes a mulher está tão ansiosa? Então, o amor, ele liberta. Se você e para libertar mais ainda, o que uma das ferramentas que eu falo sempre lá em casa, né? Eu trabalho muito em cima dessa técnica, né? Quero trabalhar mais ainda, porque o amor liberta. E qual a liberdade? Como você vai conseguir essa liberdade? Por exemplo, se você encher o tanque da sua mulher, existe 4 atos de amar, 4 formas de amar, que é presente, toque físico, palavra de 4 não é 5, presente, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade e palavra de afirmação. Pessoal, já chegou lá em casa, minha esposa está aqui, ela, de muitas das vezes, chegou o dia do... Quem é que lembra aqui? Ana, não é casado? Você é casado? É, né? Quem lembra aqui do dia do primeiro beijo da esposa, que você deu na sua esposa? Você lembra? Não, né? É uma pergunta bem difícil, né? Gente, não sabe deu ano qual dia, né? Então, pessoal, eu te contar aqui para você. Faz muito sentido, porque quando você é intencional, faz sentido quando a gente é intencional, realmente. Hoje vai fazer, daqui a 2 dias vai fazer 14 anos e 11 meses que eu dei o primeiro beijo na minha esposa, ou seja, eu dei no primeiro beijo no dia 10 de junho, né, de 2011. Então, 2 dias antes do dia do namorado. Então, tem que comprar 2 presentes, o dia do namorado e o dia do primeiro beijo. Então, pessoal, eu tenho hora que eu não tenho nenhum dinheiro, nenhum real para me dar para ela, mas eu pego, faço um beijuzinho para ela, que é ato de serviço. Minha esposa gosta muito do ato de serviço. Quando você descobre a linguagem, tempo de qualidade e ato de serviço também, ó. Ato de serviço, Então, tempo de qualidade quando você descobre que a sua esposa é uma linguagem de amor, é aquilo ali, você investe, enche o tanque de combustível. Assim como eu falo, se você enche o tanque de combustível, você dá para você, do carro, você dá para rodar muito tempo. Ou seja, é você ficar livre. Aí sua esposa, quando você faz algo que a sua esposa gosta, você pode pedir para jogar bola, pode pedir para ir no cinema, que ela deixa. Por quê? Você deixou o tanque o amor, a linguagem de amor correta, correta dela, né? Então, pessoal, esse camarada aqui, ele realmente, ele não sabia o dia. Aí eu nem fui muito a fundo, não, porque muitas das vezes tem uma vez, né, eu dei para uma pessoa bem próxima, no dia das mulheres, né? E aí a esposa dele estava bem pertinho. Eu dei para ele, dei para a esposa dele. Aí ela disse assim: rapaz, Jamaica aqui não esquece dia nenhum, dia das mulheres, dia dos namorados, Aí eu disse: faz sentido, para mim faz muito sentido.
Aí ela disse, esse aqui não sabe nem o dia, não, nem sabe o dia que nós casamos. Então, pessoal, é muito importante, para você receber, você precisa de doar, entendeu? Então, e temos que ser o quê? Intencional. Se a gente não ser intencional naquilo que a gente quer da nossa vida, a gente não consegue aquilo que realmente faz sentido. E eu vou contar uma história aqui, vai ser... já estamos... Inclusive, essa confraternização é o Dia das Mulheres, né? É o Dia das Mulheres, Dia das Mães. Vou contar aqui uma história aqui, porque o amor, pessoal, ele tem que... Para ele ser libertado, para a pessoa ser livre, ele precisa de correção também. Agora, muitas das vezes, tem muitos pais, igual eu falei para você, muitas mães, por ele ter tido um pai que era super protetor, ou um pai presente, ou um pai ausente, ela vai criar um filho totalmente, muitas das vezes, livre, sem correção. E quando a gente não corrige uma pessoa, eu vou te contar um negócio para você, é muito ruim. Ó, meu amigo Guto, prazer, meu irmão. Obrigado. Então, pessoal, vou contar uma história aqui que realmente faz muito sentido, como é Dia das Mães, né? Eu achei essa história muito legal. Havia um rapaz que ele foi preso, né? E foi condenado a muitos anos de cadeia. E a mãe estava presente no dia do julgamento, né? Que ele foi julgado e condenado. Aí ela foi visitar ele, né, na cadeia, fez um bolo que ele gostava de chocolate, fez um pudim, e com muita dificuldade, né, ela entrou na cadeia com esses objetos. Aí ela, passando naquele corredor imenso, e de repente ela viu o braço lá no último quarteirão lá, ela viu o braço, de longe ela viu que era o braço do filho dela. Ele disse, aquele ali é meu filho. Chegou lá, era ele mesmo, e ela, oi, tudo bom? Ele, aquele ódio, aquele rancor dela, e aí pegou o bolo, pegou o pudim, e aí ele disse, mãe, a senhora me deixa dar um beijo? Ela lá de fora da grade, ele lá de dentro. Aí encosta aqui na grade para me dar um beijo na senhora. Aí ela encostou na grade, só que ele não deu um beijo nela. Ele deu uma mordida nela, que saiu sangue. Aí quando ela sangrou assim, aí ele disse, mãe, aqui é para a senhora lembrar o que a senhora fez comigo. Lembra, mãe, quando eu era criança, que eu ia para o colégio, que trazia do colégio lápis, borracha, lapiseira para casa, e a senhora não falava nada? Para mim aquilo ali era normal. Lembra, mãe, que eu fui crescendo, que um dia a senhora achou um bolo de dinheiro no guarda-roupa e a senhora não falou nada? Mãe, lembra daquele Cristiano? Obrigado pela presença, meu irmão. Lembra, mãe, do dia que eu fui na casa de um colega, e esse colega, por causa que eu roubei a bicicleta dele, a senhora botei aqui em casa, ele veio buscar, e a senhora ainda tomou satisfação dele, dizendo que eu que estava errado, ele que estava errado e eu estava certo. Mãe, a senhora lembra das motos que eu guardava aqui dentro de casa? E aquilo ali foi, para mim era normal, para a senhora parece que era normal, eu também, e continuei. Mãe, hoje eu estou aqui, preso. Se a senhora tivesse me corrigido antes, mãe, tivesse menos me dado as palmadas, ou me batisse mesmo, muitas das vezes eu não estaria aqui, mãe. Então eu estou aqui por sua culpa, para a senhora não ter me corrigido, a senhora ter dado tudo que eu fazia era normal. A senhora lembra que eu pinchei
o muro de um PM, o PM saiu lá para me bater, a senhora foi lá e tomou satisfação com ele e brigou por minha causa. Mãe, a senhora fez tudo errado. Eu estou aqui, a senhora tem muito culpa aqui, que eu estou aqui. Então, essa mordida que eu dei para a senhora lembrar, entendeu? Do que a senhora fez comigo. Aí ela está saindo assim, né? Chorando, aí o guarda foi consolar ela. Aí o guarda foi consolar ela e disse, não, guarda, não consola. O meu filho falou tudo. Realmente, o que ele falou aí, tudo é verdade. Ele passou tudo isso, eu não corrigi ele em nada. Então eu sei que ele tem culpa por estar aqui, tá aí. Eu sei que ele tem culpa porque ele fez, então ele tem que pagar. Mas eu tenho grande parte porque eu não corrigi ele no tempo certo. Então, pessoal, isso é uma história para que a gente possa, que o amor, para que nós possamos ser libertos, precisa de correção. Se a gente não corrigir os nossos filhos, não ser corrigido, muitas das vezes a gente mesmo, quantas vezes eu não sou corrigido? Eu fico muito grato quando a pessoa me corrige e que eu vou falar a verdade para você. Chegou recente agora, a pessoa me corrigiu. Eu agradeço muito, por quê? Porque muitas das vezes a gente está cego, num ponto cego, e você não tem aquela visão que você está fazendo a coisa certa ou errada. Então, vamos ser o quê? Humilde. E a humildade, ela liberta também, que é o amor. Então, essa é uma história que a gente devemos refletir. Esse aqui é um pai, né, com filho, e aqui é um mendigo. E aí eu queria perguntar para vocês, quem da gente devemos amar mais? O mendigo, o filho, o pai com o filho? A gente devemos o quê? Dar uma reflexão. Quem deve a gente amar mais? Pessoal, eu quero contar aqui uma história do meu pai. Minha mãe aqui, quem chegou aqui por último, né? Essa aqui é minha mãe de canto. Se eu estiver mentindo aqui, ela me corrige. Eu fui separado, minha mãe me separou do meu pai, né? Eu tinha 9 anos de idade. E aquilo ali, ele passou um tempo lá na minha cidade, aí de repente ele foi embora. Aí quando ele foi embora, né? Sumiu. De repente eu vim para aqui para o Brasil em 94 e ele 94. Aí eu tive sabendo que ele tinha morrido, né? Pô, morreu, tudo bem. Aí quando foi um dia, um conhecido meu, conterrâneo da minha cidade, disse assim, seu pai está vivo. Seu pai, eu disse, não, e seu pai? Eu digo, não, meu pai morreu. Aí ele disse, não, seu pai está vivo, está numa fazenda em tal lugar, assim, está trabalhando na fazenda em tal lugar. Eu disse, sério? Sério. Eu peguei, nesse tempo não tinha nem carro, nem nada, peguei o ônibus aqui e fui bater lá. Quando eu cheguei lá, realmente ele estava vivo, mas só que ele não estava lá presente lá, porque meu pai gostava muito de viajar. Aí eu deixei, tinha um parente meu lá e tal, deixei o telefone lá para entrar em contato com eles. Quando ele voltou de novo, eu fui lá, peguei o carro, já estava com o carro, fui lá e passei. Rapaz, ele emocionou bastante. Meu amigo Flávio, boa tarde. Meu pai emocionou assim no tempo, chorava igual uma criança. Aí o povo dizia que eu não tinha família. Aí meu filho, esse aqui é o meu filho mais velho, veio me visitar, enfim. Aí eu vi que ele estava precisando muito de mim, ele estava muito doente, muitos problemas. Aí veio aqui para o Sobradinho, fizemos muita consulta com ele. Aí ele ficou indo para lá e voltava, aí quando foi um tempo, né, ele veio morar aqui comigo mesmo. Ficou um tempo morando mesmo comigo, né? Aí quando foi um dia, eu gostava muito ele andar com ele, né? Aí ele queria se aproximar de minha mãe novamente. Aí eu disse, pai, primeiramente que o senhor não tem mais meu apoio, porque eu sei o quanto que minha mãe sofreu por causa da senhora, por causa do senhor. Então eu não aproximo o senhor. Será se a pilha é? Será? Vamos tirar aqui a pilha e botar aqui. Só um minutinho, pessoal.
Alô? Oi, som. Vamos ver? Oh, tomara que... Já deixa sair fora, Silvia, para nós jogar ela fora, para nós trocar. Então, pessoal, meu pai queria aproximar de minha mãe novamente. Eu sabia que eu já era taludinho já, né? Sabia o quanto desafio que minha mãe tinha passado para nos para nos criar, né? Então, eu digo, pai, eu amo o senhor. E eu amo o senhor não é porque só que o senhor é meu pai. Por causa do senhor meu pai, é claro que eu vou amar muito mais. Mas eu amo o senhor porque o senhor é um ser humano. Eu amo o senhor da mesma coisa que eu amo um mendigo, né? Uma pessoa qualquer, eu amo o senhor. Ainda mais aproximar da minha mãe, de jeito nenhum, para ter relacionamento. Mas eu aproximei ele na mesma casa. Eu vi que ele estava precisando muito de mim, fiz uma suíte para ele lá, e ele morou lá, graças a Deus, até quando ele partiu dessa vida para outra, eu dei apoio a ele. Os dois morando na mesma casa, mas menos com o meu apoio. Então eu falava sempre para ele, digo, o senhor é porque é meu pai, mas eu amo qualquer outra pessoa da mesma forma que eu amo o senhor, pai. Então, o ser humano, ele, muitas das vezes, pessoal, tem muitos mendigos, né, na rua aí, por causa que muitos é porque falta de quê? Realmente amor a si próprio. Se você amar a si próprio, claro, né, você não vai querer uma vida dessa. Mas muitas das vezes, por causa de que ele teve um pai, ninguém sabe qual é o passado dele, e que ele vive nessa vida que ele vive hoje. Então, o amor, a gente devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou, para que nós possamos ter uma vida de liberdade. Porque o amor liberta. Então, pessoal, eu tenho uma história que é muito legal, que eu sinto assim, o quanto que é importante, eu gosto muito dessa história, essa passagem. E quando essa passagem, eu reflito, sempre eu gosto dessa história, ler essa história, eu fico refletindo o quanto que realmente o amor, muitas das vezes, o amor ele é ganhado ao longo dos tempos, claro, muitas das vezes porque meu pai, ou minha mãe, ou fulano, foi super protetor, foi autoritário, foi ausente, aí muitas das vezes, se você não ressignificar aquele passado, não jogar aquele passado fora para você viver uma nova vida, muitas das vezes você vai viver o quê? Amarrado. Você vai viver preso. É onde que fala, se o amor liberta, se você amou seu pai, independente do que ele falou, fez ou deixou de fazer, sua mãe, se você teve essa concepção de dizer assim, é minha mãe, eu não vou te guardar mágoa nenhuma, e tem outras pessoas também que ele é amado desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe ele é realmente agraciado. Eu vou contar uma história aqui que faz muito sentido, eu gosto muito da história bíblica, eu sou evangélico e eu tenho uma história, gosto muito dessa história. É a história de José do Egito, que ela começa em Gênesis 25, 24. Vou iniciar com o pai de José. O José, eu tinha um pai dele que era Jacó, e ele era irmão de Esaú. E Jacó, ele tinha um poder, ele tinha vontade de ser o primogênio, ele tinha vontade de quê? Ele tinha um desejo de vitória. Eu costumo falar que o Jacó, tudo que ele pediu, ele conseguiu, porque realmente ele era firme naquilo que ele queria. E aí Jacó disse que ele era tão sede de ser o primogênito que ele nasceu grudado no carcanhal do seu irmão Esaú. Aí ele, por não ser o primogênito, mas ele fez um projeto, né? Eu falo sempre para meus filhos, quando você faz projeto, a coisa vai acontecer, dá certo. Ele fez um projeto para pegar a primogenitura, né, do seu irmão Esaú. E o que ele fez? Um dia que o irmão dele estava com fome, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Aí, quando ele chegou, ele disse, irmão, eu comprei. Agora, para pegar a primogenitura, ele
teve que sabotar o pai dele, enganar o pai dele, e ele realmente enganou o pai dele. Conseguiu. Mas ele teve uma consequência muito grave, né? Ele teve que fugir, foi para morar na casa do tio dele, Labão. Chegou lá, ele apaixonou pela a mulher chamada Raquel, e ela tinha outra irmã que chamava Lia, e no dia ele trabalhou 7 anos. Labão, malandro, esperto, disse: você trabalha 7 anos para mim, que eu vou dar a minha filha para você. Quando ele foi no dia do casamento, assim como ele foi enganado lá no passado, ele foi enganado na casa do tio dele. Ele deu Lia. Aí, no outro dia, descobriu que foi com Lia. Ele disse: você trabalha mais 7 anos, 14 anos, para você casar com Raquel. Aí ele casou. De repente, a Lia tinha muitos filhos, já tinha uma porrada de filho, e a Raquel não tinha filho, porque ela era estéril. Mas Deus lá do céu, quando você é fiel a Deus, Deus dá aquilo que você quer. E ela engravidou por um filho que é chamado José. Aí eu me lembro, isso aí é uma coisa, reflexão, sempre que eu leio dessa passagem, eu fico refletindo. Eu refleti assim, igual muitos maridos de mulher, né? Quando a mulher está grávida, né? E passando a mão na barriga dela e dizendo assim: esse filho eu trabalhei 14 anos por você, você era estéril, e hoje você está gerando esse filho maravilhoso que é o nosso filho. E de repente José nasce. Eu sinto assim fortemente quanto que José foi agraciado. Então essa passagem de José, eu fico assim meditando quanto que José, nada que aconteceu com José, ele se sentiu injustiçado para que ele... Então, José nasceu, José como foi, amava, realmente o Jacó amava bastante José, deu uma túnica para José. E eu fico olhando assim, igual meus filhos. Meu filho, se eu não comprar uma coisa para outro, um fica com inveja do outro. Eu fico olhando assim, quanto que realmente isso faz sentido. Aí os irmãos com inveja do José. Mas aquilo ali para o José não era nada. José sonhou. Pessoal, foi a gota d'água para os irmãos ficar muito mais com raiva de José. Eu quero deixar uma chave para vocês aqui agora. Não conte os seus sonhos para pessoas que realmente não faz sentido para vocês. Porque muitos sonhos, muitas pessoas que você sonha, não faz sentido, ele quer enterrar o seu sonho. Ele quer que você não realiza, porque muitas das vezes, muitos sonhos que ele tinha foi frustrado, e ele vê você, quantas pessoas, cara, que muitas das vezes, cara, tá dando certo o negócio, de repente, aquele negócio não fluiu. Por quê? Aí o cara diz: cara, por que aconteceu que não fluiu o meu negócio? Muitas das vezes é porque você fala o seu sonho antes de acontecer. Eu costumo falar que quando você comprar a casa no Lago Sul, não fica falando que vai comprar a casa no Lago Sul, não. Compra a casa, aí depois você convida para o churrasco, que é muito melhor. Vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida. Ah, vou para a Flórida. Não, vai para a Flórida. Quando for de lá, você manda as fotos para o fulano. Ah, eu estou aqui na Flórida. Pô, é mesmo? Estou aqui. Então, primeiro você realiza o seu sonho. Primeiro vocês... quando concretizar, você conta. Então José foi e contou o sonho para os seus filhos, para os seus irmãos. Os irmãos dele foi lá e queria enterrar o sonho de José. Jogou ele aí teve outro sonho, aí mais ainda. E quando foi um dia que o pai dele mandou ele ver como é que estavam as ovelhas dele, os irmãos, como é que eles estavam, o que aconteceu? Eles queriam matar José. Quando ele queria matar José, um outro, né, que era muito irmão, disse: não, vamos matar ele não, porque senão vamos sujar a nossa mão. Vamos sujar a nossa mão de sangue, não, vamos fazer isso. Vamos jogar ele na cacimba, tem aquela cacimba lá, jogaram dentro da cacimba. E José não se sentiu o quê? Injustiçado. Tem muitas das vezes, faz algo, coisinha pequenininha com nós, aí nós já se sente injustiçado. Já pensou? Cara, quantas vezes que eu fico olhando assim, tem muitas pessoas que, com mimimi, por causa de coisa
pequenininha. Então, gente, não vamos se sentir injustiçados por causa de coisinha mimimi. Não vamos ser Nutella, igual digam os caras, entendeu? Então, tiraram José da cacimba, venderam José como escravo para o Egito. José chegou na casa de Potifar. O que aconteceu com José? José, cara, aonde que José estava, ele governava. E é essa que é a palavra que eu quero deixar para você, essa chave. Aonde que você estiver, aonde que você está, você vai governar. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Em nome de Jesus. Então José chegou na casa de Potifar, governando tudo. A mulher de Potifar, o que aconteceu? Se apaixonou por José. Se apaixonou por José. José, como um safo, ele tinha um sonho. Ele disse, eu não vou enterrar meu sonho. Não é você que vai enterrar meu sonho. Fugiu da presença da mulher de Potifar e ela acusou ele e ele foi preso injustamente. Mas José não chegou lá na cadeia com mimimi. Eu fui preso aqui injustamente. Não. José ergueu a cabeça e foi também ser chefe da carcerária lá também. E network, igual nós estamos. Eu e o Guto estamos aqui também, já vai entrar também no BNI. E nós temos lá rede de network. O que é? Fazendo network. O José estava lá curtindo, foi lá, revelou o sonho do padeiro, foi lá, revelou o sonho do copeiro. E o que aconteceu com o padeiro? O que ele que falou aconteceu. O que ele falou com o copeiro aconteceu do mesmo jeito. Então, ele disse, não esquece de mim quando você estiver lá diante do rei. Ou seja, pessoal, ele passou muito mais tempo, porque é um processo. Agora, tem muitas pessoas, gente, que ele quer já, hoje em dia a internet está isso, ele já quer, fulano está ganhando dinheiro, gente, como é que ganha dinheiro aqui em 3 meses, 6 meses, vamos fazer, ele não vê que é um processo. A vida da gente é um processo, cada etapa. Se você pular processo, o processo te quebra. É onde eu costumo falar, se você pula processo, o processo quebra você. Então, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ter uma vida estável, não é de uma hora para outra, e nem dizer assim, eu vou pegar aqui a receitinha aqui na internet para me ganhar dinheiro. Então, o que aconteceu com José? José ficou um processo. Então, ficou lá na cadeia. Quando ele saiu da cadeia, quando o copeiro, o rei, porque estava esperando o rei ter aquele sonho. Enquanto o rei não tivesse aquele sonho, ele poderia sair da cadeia. Era um processo. E quando teve aquele sonho, José saiu da cadeia diretamente para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Essa que eu quero deixar essa mensagem para vocês, essa chave, gente. Eu quero falar para vocês, jamais que a gente guarda mágoa, ódio ou rancor no nosso coração. Porque se a gente guardar isso aí, esse amor, nunca a gente vamos ser o quê? Vamos ser libertos. Então, amor é liberdade. O amor liberta qualquer ser humano para que nós possamos ter uma vida de liberdade. É isso que eu quero deixar para vocês nessa tarde, que nós somos cabeça, não somos cauda, que nós vamos estar por cima e nunca vamos estar por baixo, vamos emprestar e não vamos tomar emprestado em nome de Jesus. Amém? Pessoal, Obrigado. Pessoal, eu antigamente, eu fazia essa festa, eu tinha vários outros segmentos, e hoje o nosso segmento é estética automotiva. Eu tenho uma cliente minha aqui, o esposo dela era minha cliente, e está aqui, e eu fico grato. Meu amigo aqui, cliente também, meu amigo, a esposa dele também. Então, gente, esses aqui é meu amigo de muitos anos, trabalhamos juntos lá no ministério, e eu agradeço a presença de cada um, o Guto. Gente, eu vou apresentar você aqui o Guto. O Guto é um amigo meu, nós somos lá do BNI. O BNI é a maior rede de network do planeta, e ele está aqui presente. Eu vou apresentar ele, que ele vai ser candidato, né, Guto? Chega aqui para nós, aqui, por favor, Guto. Ele vai ser candidato. E o
Quem não tiver, aí ele vai falar para vocês aqui. Irmão, seja bem-vindo aí, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo espaço, pelo acolhimento. Valeu. Meu nome é Guilherme, estou pré-candidato a deputado distrital de Brasília. Venho com a proposta de inovar, né, minha formação é de engenharia. Então, acho que está no momento da gente repensar Brasília. Brasília precisa ser repensado, tanto nos modais de transporte. É inadmissível uma cidade como Brasília você perder ainda 2 horas da sua vida dentro de um ônibus para vir trabalhar. Fechado. É inadmissível a gente ter ainda um IDH, um índice de desenvolvimento humano alto, e você não ter locais com esgoto ainda e água tratada. É inadmissível a gente ter terreno irregular com uma série de população ainda morando lá. Então, no fundo, eu estou querendo dizer que eu quero trazer dignidade para o nosso povo, eu quero trabalhar em prol desse povo, trabalhar desse povo candangado, dessa raça que chegou aqui em Brasília, de todos os lugares do Brasil, construiu essa capital e hoje padece um pouco ali de acesso e dignidade. Então, a ideia é que a gente trabalhe. Eu só vou conseguir junto. Então, o mandato ele é unido. Estou colhendo ideias, estou me colocando à prova, estou conversando com todo mundo e conto, né, com o apoio de vocês, não só para me eleger, mas que depois consigam me ajudar a construir um bom mandato, a construir boas soluções, que a gente consiga abranger a maior parte da nossa população e trazer essa dignidade para o povo. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, ele acolheu a ideia mais rápido do que eu. Só comentei e falou, pô, vou te ajudar. Obrigado por isso. Obrigado por essa tarde, obrigado pelo momento de fala. Valeu, irmão. Valeu, Guto. Pessoal, eu tenho um brindezinho, assim, mais de coração, para cada um. Eu queria tirar uma foto, cada um de vocês aqui está presente aqui. E espero que vocês gostaram. E no Dia dos Pais tem mais, em nome de Jesus, que tem um tema poderoso, vou estar revelando depois no nosso grupo.